Olá, meus amores, hoje é dia de programa Estação Saúde aqui na UniTV e hoje eu estou recebendo meu querido amigo, imaginologista Dr. Mário Caporal, e nós vamos falar sobre a glândula tireoide. Seja muito bem-vindo, meu querido. A satisfação é toda minha estar aqui no programa Estação Saúde da UniTV para falar sobre um assunto tão importante, que é a glândula tireoide. Eu sempre tenho falado, esses órgãos são pequenos, mas vitais. Com certeza. Os órgãos diminutos, muitas vezes, comandam toda a saúde do nosso corpo. É uma coisa incrível. E às vezes as pessoas não dão importância, né, doutor? Analisa as glândulas pequenininhas, a hipófise é uma coisa pequenininha, a paratireoide é uma glândula pequenininha, as suprarrenais, e vê a importância que elas representam na nossa saúde, no funcionamento dos nossos órgãos. Isso é fundamental, isso é magnífico. Por isso que eu falo, a beleza da estrutura do nosso corpo é algo não se equivale a qualquer outra estrutura, porque é nobre. Além da gente ter o nosso espírito aqui dentro, né, que compõe o nosso corpo. Então, a glândula tireoide, ela é uma glândula que pesa em média 15 a 20 gramas. 15 a 20 gramas, tu vê. E aonde as pessoas me perguntam, onde fica a glândula tireoide? A glândula tireoide está localizada na parte anterior do pescoço. Mais para baixo um pouquinho aqui, ela fica ali. Ela tem dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. E tem uma estrutura que une, chamado istmo. Essa glândula tireoide é bem inervada, ela tem uma boa vascularização, e a importância dela é que ela produz dois hormônios que são fundamentais no funcionamento dos nossos órgãos, que é o T3 e o T4. Né, a tiroxina, tireoiditironina, que são hormônios indispensáveis, que recebe o estímulo da glândula hipófise, lá do cérebro, através do TSH. TSH, muitas vezes você vai fazer o exame de sangue, você vê o médico pedir dosagem do TSH, dosagem do T3, dosagem do T4. Então, a glândula tireoide, todos nós temos glândula tireoide, mas as pessoas podem nascer sem a glândula tireoide, a genesia. Por isso é muito importante os exames do teste do pezinho, tudo isso no neném. A glândula tireoide, ela comanda o funcionamento de todos os órgãos. Começar pelo cabelo, começar pelos olhos, pelo nosso coração, pelos músculos, pelos ossos, pelo intestino, pelos ovários, testículos e pelos vasos sanguíneos. Vocês estão vendo o quanto é importante. Qual é a função desta glândula tireoide? Afinal, os hormônios, para que servem? A glândula tireoide, através dos seus hormônios, ela tem a função de provocar o metabolismo. O que é o metabolismo, afinal? Se vê falar em metabolismo. Metabolismo é tudo aquilo que ocorre no nosso corpo em função da glândula tireoide, dos alimentos que nós ingerimos, que pela ação dos aminoácidos, enzimas e todas as substâncias, se transformam em energia. Se não fosse a ação da glândula tireoide provocando esse metabolismo, o que seria dos nossos músculos? Nós não teríamos força para contrair o músculo. Nossos músculos seriam incapazes
de manter a gente em pé. O que seria do nosso intestino se não fosse a ação dos hormônios da tireoide, né? Da função hormonal das mulheres através dos ovários, do coração, como seria o batimento do coração, uns com o coração disparado, outro com o coração lento, o nosso cérebro. A tireoide também age no cérebro, no nosso sistema nervoso central. Você pode ter fadiga, cansaço fácil, você pode ter insônia, você pode ter depressão, tudo em consequência da ação do hormônio da tireoide. Então, minha gente, a glândula tireoide é uma glândula que ela pode sofrer ação também de outras enfermidades. Ela pode ter enfermidades. E essas enfermidades, muitas vezes, essas doenças que acometem a glândula tireoide, a maior parte é causada por fator autoimune, onde o próprio organismo ataca a glândula tireoide. Anticorpos que atacam a glândula tireoide, causando, então, um mau funcionamento da glândula. Pode funcionar de mais ou de menos, que nós conhecemos como hipertireoidismo e hipotireoidismo. Então, para vocês terem uma ideia, a glândula tireoide, ela pode ter essas doenças, conhecidas como a doença de Graves, que muitas vezes acomete a pessoa, é a causa mais frequente de hipertireoidismo. Depois nós vamos falar sobre o hipertireoidismo. E nós temos a doença, a tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais frequente do hipotireoidismo. Mas um detalhe importante, que a glândula tireoide, ela pode ter nódulos benignos e nódulo maligno. Então, esse nódulo, muitas vezes a glândula tireoide pode ter um nódulo que é hiperfuncionante. Ela produz hormônio e com isso pode desenvolver um excesso do funcionamento da glândula tireoide, que é o hipertireoidismo. Na sequência, vamos falar mais um pouco. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje eu estou recebendo meu querido amigo, imaginologista Dr. Mário Caporal, e nós estamos falando sobre as glândulas da tireoide, o funcionamento dela, né? O doutor vai explicar um pouquinho melhor para nós como que é o funcionamento dessas glândulas. Pois é, a glândula tireoide, como eu estava falando, ela pode funcionar, produzir hormônios em excesso, né? Ela pode produzir, nesse caso nós conhecemos como hipertireoidismo. E esse hipertireoidismo, esse excesso de hormônio, muitas vezes é causado, a grande parte causada pela doença de Graves, que é uma doença autoimune. Não é causada por vírus, bactéria, nada. É uma doença autoimune. A autoimune é quando o próprio organismo agride o próprio organismo. E isso faz a glândula funcionar mal. Pode funcionar em excesso, conhecida como doença de Graves. A doença de Graves, o hipertireoidismo, além da doença de Graves, tem o caso dos nódulos, o nódulo hiperfuncionante, que pode produzir excesso de hormônio, produz muito hormônio, causando hipertireoidismo. São dois fatores, esses dois fatores são mais comuns que a gente pode ocorrer normalmente na clínica diária. E como eu falei para vocês no início, a glândula tireoide tem uma ação global no nosso corpo. Ela age no cérebro, no couro cabeludo, age nos olhos, age no coração, age no intestino, nos órgãos genitais, tudo na unha, na pele, tudo isso. E o que acontece quando a pessoa tem hipertireoidismo? Eu considero o hipertireoidismo um quadro
em determinadas pessoas, dependendo o teor do hipertireoidismo, o grau de toxicidade dele que pode causar, muitas vezes é grave para o paciente. A gente já viu o paciente com hipertireoidismo chegar a óbito, porque o hipertireoidismo é um excesso de hormônio, precisa ser tratado. Por quê? Primeiro, eu falei que age no coração. Quando age no coração, ele pode causar uma arritmia cardíaca. Ele pode causar um ataque cardíaco, um batimento acelerado, né? Pode causar mau funcionamento do coração num determinado momento. Pode levar até a parada cardíaca. Então, daí a importância de ter uma atenção toda especial, principalmente pelo hipertireoidismo. A nível do cérebro, nós sabemos que ele pode dar insônia, causar insônia. Mas só o hiper ou o hipo também? Depois eu vou falar do hipo. Ah, tá, o hiper. Eu estou falando do hiper. O hiper, então, ele pode causar insônia. Pode causar irritabilidade. A pessoa fica muito agitada, irritada, mal-humorada. O hipertireoidismo. E, detalhes, altera também o mecanismo de funcionamento do intestino. Muitas vezes o intestino fica mais solto. Tem pessoas que relatam que evacuações várias vezes ao dia. A pele, né, pode ficar alterada, intolerância ao calor, né, e o cabelo, queda de cabelo pode ocorrer também, alteração do cabelo. Os músculos, é comum ter dor muscular, cansaço no andar, muitas vezes, alteração na estrutura óssea, tudo isso é muito importante. Alteração na menstruação pode causar ausência de menstruação por certo período. Infertilidade pode causar também o hipertireoidismo. São fatores que nós podemos observar que a pessoa tende muitas vezes a emagrecer. Justamente por metabolismo. Eu não falei para vocês que a glândula tireoide é responsável pelo metabolismo. Esse metabolismo muitas vezes está acelerado. Então a pessoa tende muitas vezes a emagrecer, ficar mais magra. Sudorese, mãos trêmulas, pode ocorrer. Então o hipertireoidismo é, na realidade, dentre as duas patologias, mais séria. Entre o hipo e o hiper é mais complicado para o controle, para o tratamento, que requer uma atenção do médico especialista, do endocrinologista. A pessoa tem que tratar. Diante dessa dúvida, é obrigado, na realidade, procurar um médico para fazer o tratamento correto. Hoje tem bons medicamentos que pode corrigir para não deixar chegar num estágio assim de toxicidade que seja grave, né? Já a função da tireoide, quando está diminuída, os hormônios não são produzidos adequadamente, nós conhecemos como hipotireoidismo. O hipotireoidismo é pouco hormônio. Como o hormônio da tireoide é importante para o metabolismo, ele provoca um metabolismo mais lento, mais baixo. Então, o que se passa no nosso corpo? No nosso cérebro, por exemplo, costumamos dar muita sonolência, sono, dá sono, coração bate mais lento, bradicardia, cansaço para andar, para subir no morro, uma escada, cansa mais fácil, pele seca, né? Cabelos quebradiços, queda de cabelo, o intestino funciona mais devagar, tem tendência mais à depressão. O intestino, como eu falei,
funciona mais devagar, diferente do hipertireoidismo, que é mais rápido, mais acelerado. Então, esses são fatores importantes. Voltando ao hipertireoidismo, nós temos que falar também que a pessoa que tem a doença de Graves, muitas vezes os olhos ficam mais saltados, tá? Costuma saltar os olhos da pessoa. A pessoa fica com os olhos mais arregalados, sobressai mais para frente. Isso ocorre no hipertireoidismo, na doença de Graves. Mas tudo tem tratamento. Tem que procurar o médico e fazer o tratamento correto. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a tireoide. Eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. Doutor, para a gente continuar então, fale um pouco mais sobre o hipotireoidismo, né? No segundo a gente falou do hiper. Isso. E agora o doutor estava no segundo falando sobre o hipo. Perfeito. O hipotireoidismo muitas vezes ocorre também por doença autoimune, que é a doença, a tireoidite de Hashimoto. Mas tem condições, outras condições que podem causar hipotireoidismo. Pessoas que retirou a glândula, ou não tem a glândula, ou sofreu radiação da glândula, ou ação de algum produto, pode causar. Ou uma dieta deficiente em iodo, porque o iodo é importante na produção dos hormônios T3 e T4, ausência de iodo, por isso que muitas... No Brasil, a legislação, o sal tem iodo, o sal iodado, justamente porque antigamente não tinha iodo na comida, na alimentação, em áreas assim longínquas, muitas vezes as pessoas cresciam, a glândula crescia de volume, conhecido como bócio, ficava enorme, o pescoço grosso, saltado. Isso aí era em consequência do hipotireoidismo. Como a tireoide não tinha hormônio para produzir, ela ia crescendo para compensar a produção de hormônio. Aí ela crescia, né? Crescia para compensar. Essa é a deficiência causada pelo hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é aquilo que eu falei. A sintomatologia é todas aquelas, porque o metabolismo, quando é baixo, afeta todos os órgãos. Afeta nossos músculos, coração, cérebro, tudo, os olhos, tudo. E, para isso, precisa um diagnóstico. O diagnóstico é feito através, principalmente, do exame de sangue. A dosagem do T3, do T4, do TSH, e um bom exame de imagem, que é a ultrassonografia. Eu considero, porque eu toda a vida me dediquei muito à glândula tireoide desde o início. Quando ainda não existiam as sondas adequadas, eu já fazia pesquisa na glândula tireoide. E eu acho o ultrassom um exame importante, rico em detalhes, riquíssimo. Porque nós podemos ver o aspecto da textura da glândula. Se ela está heterogênea, se ela está trófica, se ela está hipertrófica, aumentada, vascularização deficiente, se tem nódulos, se tem múltiplos nódulos, o tamanho da glândula nós podemos medir, o peso dela, nós podemos dizer se é uma tireoidite aguda, se é uma tireoidite crônica, através da glândula tireoide. Às vezes a pessoa chega lá na clínica, o doutor veio fazer do pescoço, e ele vem com a queixa para mim dizendo, a minha dor é aqui na frente, eu não aguento nem tocar, já dá uma dor enorme. Eu, mais ou menos, pela experiência que a gente já tem, eu já vou olhando e já vou me direcionando para a glândula tireoide, porque eu sei que ali pode ter um foco inflamatório. Uma tireoidite subaguda dá muita dor à palpação e dá sintomas característicos, muitas vezes, que nós temos que estar atentos. Então, a glândula tireoide, o seu diagnóstico de hipertireoidismo, de hipotireoidismo,
É feito através do exame de sangue e de uma boa ultrassonografia. São exames indispensáveis. Quero dizer para vocês que a glândula tireoide é uma glândula fundamental para a nossa saúde, tanto da criança, para o desenvolvimento das crianças, tudo, da nossa velhice, da nossa idade em todo instante, ela faz o equilíbrio dos nossos órgãos, a harmonia dos nossos órgãos, através do fator metabólico. Todos podem tratar, porque a glândula tireoide, ela pode ter tumor. Tumor benigno, tumor maligno, que precisa ser muitas vezes removido. Pela ultrassonografia, nós temos a possibilidade, sabe, Gabi, de dar o diagnóstico, a tendência para benigno ou tendência para maligno. E nós lá temos um método muito importante que é realizado pelo Dr. Fábio, que é a punção aspirativa dos nódulos, para estudo laboratorial, citológico, para ver o tipo de célula, se é célula maligna ou se é benigna. Isto é muito importante. Então, a glândula tireoide tem esse detalhe. Muitas vezes nós precisamos analisar a característica do nódulo. Se é um nódulo hiperfuncionante que está causando hipertireoidismo, se é um nódulo benigno, que não requer preocupação. Mas tem nódulos que podem ser malignos, que requer atenção e procedimento nosso, e muitas vezes a remoção cirúrgica do próprio nódulo. Então, a glândula tireoide, a gente tem que ficar mais atento. Hoje, com o nosso tipo de alimentação, nós notamos, assim, uma incidência maior de patologia da glândula tireoide. Nós ingerimos muitos produtos artificiais, com muito aditivo químicos, com muito hormônio, muitas vezes. E isso altera o bom funcionamento da glândula tireoide e gera, muitas vezes, patologias secundárias nessa glândula. Então, é importante nós estarmos sempre atentos, desde criança até a fase adulta e a velhice, o cuidado que devemos ter com a glândula tireoide, que é uma glândula vital para nós. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Uma aula, né? Assim como para mim, para você que está em casa também, podemos aprender muito hoje. Doutor, para quem quer encontrar o doutor, onde que encontra? Estamos lá sempre na Ecoclínica, sempre à disposição de todos, tanto em Braço Norte, Tubarão, Jaguaruna, Capivari. É só nos procurar. Todos os nossos médicos estão preparados para fazer um bom exame de glândula tireoide. Certo, querido, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Para você que assistiu o nosso programa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.